ouvir a palavra do Senhor. A palavra de Deus é alimento. Seja pronto, preparado para receber a palavra que o Senhor vai falar contigo nessa manhã de hoje. Amém? Ok, com a oportunidade nós queremos receber obra de Deus, o ungido do Senhor. Vice-reverendo João Pastor vai passar a oportunidade. Glória a Deus. Saudamos a noiva do Cordeiro, a bendita paz do Senhor. Eu disse, saudamos a noiva do Cordeiro, a bendita paz do Senhor. Na presença do Senhor, todos dizem glória. Glória, glória. Na só na presença do Senhor. Na presença do Senhor, você respondeu bem? Todos dizem glória, 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 Senhor. Estamos na presença do grande Rei. Amém. E todos nós precisamos de dizer glória. Glória, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Glória, até aqui estamos Você pensa que eu vim acordar e algo do costume? Aprenda uma lição no processo de dormir e acordar. Louvemos a Deus Todo-Poderoso pelo privilégio que Ele nos concede nesse dia, nesse domingo, para nós estarmos aqui. Fazemos continuação da missão que Ele nos conferiu. Louvemos a Deus pela vida do servo dele, o anjo do Ministério da Nova Aliança, e em particular da Igreja Matriz, o reverendo Mário José, que nos confiou toda essa semana para nós falarmos da parte do Senhor. Estivemos ali na terça, estivemos ali na quinta, e estamos encerrando hoje, domingo. Louvemos a vida de todos os ministros aqui presentes e de todas as ministras aqui presentes e de toda a família Nova Aliança, especificamente da Igreja Matriz. Que Deus abençoa-nos poderosamente. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora sim podemos avançar naquilo que nos foi dado nesse dia. Vamos tentar fazer ou ler três textos, e para depois, no desenvolvimento, vamos admitir alguns textos de apoio. A primeira leitura do Antigo Testamento, nos livros proféticos, e vamos ler os outros dois textos nas cartas. O versículo mais conhecido, nós já lemos várias vezes e já temos falado várias vezes nesse versículo, mas nunca é demais voltarmos a falar dos mesmos versículos. Jeremias 29, 11. Para os que estão escrevendo, quando escrever uma vez, segunda carta de Paulo, a Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. E a terceira, segundo de Pedro, capítulo 3, verso 8 e 9, parte A.
Eu vou fazer a leitura. Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos têm a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Segunda leitura, 2 de Tessalonicenses 3:3. Mas o Senhor é fiel, e Ele dará forças e os guardará do maligno. Terceira leitura, 2 de Pedro 3, 8 e 9 a. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não dá a sua promessa, e ainda que alguns a julguem, demora a palavra do Senhor. Amém. Agora podemos tornar os nossos assentos. O tema que nós vamos abordar é as promessas de Deus. As promessas de Deus. As promessas de Deus. Durante o minuto que aqui estamos, iremos falar um pouco sobre as promessas de Deus. Amada igreja, o que é uma promessa? Uma promessa é a garantia dada a alguém por outro para cumprir um ato específico. Uma promessa é a garantia dada a alguém por um outro para cumprir o ato específico. Gostamos de fazer promessas, e quando nós prometemos, a nossa tendência é de cumprir um ato específico pelo qual nós temos a promessa. A Bíblia está cheia de preciosas promessas feitas por Deus. Essas promessas são feitas para os seus filhos. Deus faz tantas promessas para nós, filhos deles. A Bíblia fala mais de 30.000 promessas diferentes. Mais de 30.000 promessas que nós encontramos na Bíblia. Mais de 30.000 promessas estão escritas na palavra do Senhor. E essas promessas devem ser cumpridas. As promessas que nós encontramos na palavra do Senhor, alguns já se cumpriram, alguns vão se cumprir ainda na nossa época, e os outros ainda irão se cumprir no futuro. O que eu quero dizer é que quando nós estamos a falar das promessas, as promessas são como semente de esperança. Estou a repetir que se você tem uma promessa, e essa promessa deve ser encarada como uma semente de esperança, é que um dia, sendo ele promessa, e essa promessa vai se cumprir. Vai se cumprir, mesmo que demora. O fim é cumprir.
Deus e não para o homem. O homem às vezes faz promessas, mas não cumpre o que ele promete. Mas ele promete. Amados e amados do Senhor, nós como crentes vivemos das promessas do Senhor. Não vamos dizer que o nosso futuro, ou o futuro aonde nós estamos a ir, não conhecemos, mas através da promessa do Senhor, nós podemos conhecer o nosso futuro. Porque a própria palavra já o disse. Então, o que estamos aqui a dizer é que nós, como filhos de Deus, vivemos nas promessas de Deus. E por sermos filhos de Deus, temos habilidade. Não habilidade para quê? Mas habilidades divinas de fazer promessas e cumpri-las. Agora eu quero te perguntar, na qualidade de filho de Deus, quantas promessas tu já fez e não cumpriste? Quantas? Quantas promessas? Alguns até fizeram promessa com o próprio Senhor. Quando estou a referir, o Senhor está a referir à igreja. Foi ao homem de Deus, ao homem da igreja, ao líder do departamento, ao responsável do grupo, e fez um voto. Quando você faz um voto, você está fazendo uma promessa. E deve cumprir esse voto ou essa promessa. Amada igreja do Senhor, nós como filhos de Deus, você como filho de Deus, você tem uma responsabilidade. A responsabilidade que nós temos numa só linguagem. Nós somos embaixadores de Cristo na terra. Nós somos representantes de Deus na terra. Quando nós prometemos, precisamos de cumprir o que nós prometemos para que não baixamos o nome do nome de Deus. Porque Deus, quando promete, Ele cumpre. E quem tem a imagem de Deus, ele deve prometer e cumprir o que ele prometeu. Deus é fiel nas suas promessas. Deus é fiel nas suas promessas. Há diferença entre o homem e o Deus. Se Deus é fiel nas suas promessas, o homem não é fiel nas suas promessas, ou nas promessas que ele dá. O homem, às vezes, quando faz a promessa, ele tem uma profeta. Faz a promessa para tentar chegar no alvo, chegar aonde ele quer chegar.
permanece para sempre. Mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus não pode passar na sua vida sem que causa impacto pelo qual Deus o enviou. Você não é aquele que você imagina que és. Você é aquele que a palavra de Deus diz que tu és. A palavra diz que você não é pequeno, você é grande e você deve glorificar a Deus. Amém. Deve dizer a alguém que está ao seu lado: não me veja como eu estou. Eu sou pequeno, mas eu sou grande. Sou grande porque aquele que me tirou do mundo para uma vida santa, ele é grande. Já que ele é grande, eu também sou grande. Você é grande porque o teu Deus é grande demais. As pessoas podem dizer que você é pequeno, não tem valor. Mas através daquele Deus que te chamou, você tem valor e você é grande. Você não é uma pessoa qualquer. E essa palavra deve se cumprir na sua vida. Se a erva seca, flores secam, mas a palavra de Deus não seca, porque ele é viva e poderosa. Acaba nós reivindicarmos as promessas de Deus. O nosso Senhor, Ele faz promessas ainda melhor. Tudo que vocês pediram em meu nome, disse Jesus. E eu rogarei ao Pai para que o Pai cumpra. Há momentos que você precisa melhorar. E há momento que você precisa reivindicar as promessas de Deus. Porque essas promessas não podem passar, mas devem se cumprir nas nossas vidas. Ele não muda o seu caráter. Hebreus 6, 16 a 20. Isso vamos tentar desenvolver e não lemos. Mas fica aí a referência. A palavra de Deus não precisa de confirmação alguma por parte de outra pessoa, porque eu quero confirmar a palavra. Quem é você para confirmar a palavra de Deus? O direito que nós temos de testemunhar. Por isso Jesus nos chamou e nos enviou, não para pregar o nosso evangelho, mas para testemunhar o evangelho do reino. Nós testemunhamos o evangelho do reino, pelo qual nós somos testemunhos. Evangelho do reino. Ele é confiável, porque o próprio Deus é fiel. Se há pessoas que são fiéis, no mundo da fé já existe o único fiel. É Deus Todo-Poderoso. O único fiel. Às vezes, as pessoas nos confiam, mas quando chega a hora para nós cumprir, aí falhamos. A nossa fidelidade cai. Mas a Bíblia declara que nos bons, nos piores momentos e nas calamidades que nós não imaginamos, Deus continua a ser fiel. Mesmo nas fraquezas. O exemplo disso é o povo de Israel. Quando saíram do Egito para a terra prometida, cometeram muitos erros, falharam muito, mas Deus sempre os guiou e os protegeu. Quantas vezes nós erramos, mas Deus sempre está ao nosso lado. A misericórdia e a sua graça
somos fracos. Mesmo na fraqueza, mesmo no tropeço, Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Duas coisas imutáveis, segundo a leitura de Hebreus 16:20, que nós lemos, duas coisas que não mudam. Essas coisas são a promessa de Deus e o seu juramento. O que Deus prometeu, o que Deus jurou, isso Ele não vai mudar. Continuará a ser a promessa e continuará a ser o juramento. O termo grego traduzido por imutável é usado como referência de um testamento legal que não podia ser alterado por ninguém a não ser por seu autor. O que eu quero dizer? Já que Deus é o autor de tudo que nós somos, quer dizer que ocorreu um processo. E esse processo que ocorreu, para que nós chegássemos aonde nós estamos, para nós vivermos conforme estamos a viver, algo deveria ser feito. E esse algo é: Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho único para resgatar aquele que era perdido. Quem estava perdido agora em Cristo deixa de ser perdido e agora ele torna um salvo. Essa promessa se cumpriu na tua vida e na minha vida, porque hoje somos chamados filhos de Deus. O que Deus jurou, ninguém pode mudar. Por isso queremos dizer que o que Deus disse sim, ninguém pode dizer não. E o que Deus disse não, ninguém pode dizer sim. O sim de Deus continuará a ser sim, e o não de Deus continuará a ser não. Não podemos trocar o sim de Deus por não e o não de Deus por sim. Se Deus dizer todos nós para frente, ninguém vai dizer que a frente eu não vou voltar atrás. Todos nós para frente. O comandante fica à frente e não fica atrás. Quem é o comandante da nossa salvação? Jesus Cristo. Ele está à frente a dirigir os nossos passos para que ninguém se desvie. Amar em Cristo. O que está escrito já foi escrito. O que está escrito já foi escrito. A minha vida, a sua vida, não será mais escrita pela segunda vez, porque já foi escrito. Quem escreveu, não escreveu com lábios e chegar alguém com borracha para apagar. Quem nos escreveu, não escreveu com lapiseira e chegar alguém com polidor para passar em cima. Mas quem nos escreveu com o seu próprio dedo. Não o dedo humano, mas nos escreveu com o dedo celestial. Que ninguém tem poder de pagar o que Deus escreveu sobre a sua vida. Ninguém. Deus nos escreveu e ninguém pode mudar o que Deus escreveu sobre a sua vida. Fala ao irmão que está ao lado, somos diferentes.
Depois voltaram lá, os escrevem assim. Ele me dizia, mas o Pilato foi maravilhoso. Ele disse, o que está escrito? O que está escrito, meu irmão. O que está escrito está escrito. Entraste na empresa como empregado de limpeza. Mas depois de 3, 6 meses, você vai sentar na cadeira de diretoria. O que está escrito está escrito. Não há ninguém que começa grande. Começamos pequeno. Começamos pequeno. Sabe? Deus quando prometeu Abraão a bênção. Abraão tinha quantos anos? 75. Quanto tempo o Senhor preparou para que a bênção cumprisse a realidade? 25 anos. Tem um começo. Não se começa grande, se começa pequeno. Para chegar até lá. Você é pequeno, mas amanhã você será grande. Porque você tem a promessa de Deus. Ele não muda os seus próprios propósitos. Ele não muda os seus propósitos. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu quero resumir aqui esse versículo numa palavra única. A confiança em Deus transforma problemas em oportunidades. A confiança em Deus, a confiança em Deus, a confiança em Deus, e eu quero que você me preste atenção. A confiança em Deus transforma problemas em oportunidades. Se Deus escreveu, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem de quem? Para aqueles que amam alguém Deus. Agora, coloca essa confiança no Senhor. Transforma problemas que você tem em oportunidade de continuar a ser ligado com quem? Com o Senhor. Porque o Senhor já preparou todas as condições. Acaba nós agora fazermos o quê? Testemunhar essas condições. Acaba agora nós tomarmos posse das condições que Deus preparou para nós. É por isso que em algum lugar eu estava dizendo, não importa você andar da igreja a igreja. Alguns aqui já mudaram todas as igrejas. Para procurar o quê? Solução dos problemas. Agora pega aqueles problemas, tornam a oportunidade de ter ligação com o quê? Com o Senhor. Deus já tem as condições. Agora você viva. Viva aquilo que Deus preparou. Deus na sua sabedoria, Ele capacita os seus filhos. Ele é o nosso fiador. Quando nós andamos de mãos dadas com Ele, meu amado, o nosso futuro é garantido. Procura andar com o Senhor de mãos dadas para você ter um futuro preparado, para um futuro garantido. No mundo não temos pessoas com horas diferentes. No mundo que está a dizer, ninguém tem 48 horas, todos nós temos 24 horas. Como os outros conseguem e você não consegue? Como? Procura andar de mão dada com o Senhor. Apesar da batalha montada no
Sabe por quê? Não tenha medo de Satanás e das suas estratégias. O inimigo só sabe destruir. A estratégia do inimigo é destruir. Mas eu quero dizer que se o inimigo, a estratégia dele é destruir, dividir e separar, essa estratégia não foi descoberta. Mas por detrás disso, aí vem a luz para vencer o quê? As trevas. Se o trabalho dele é dividir e separar, quando a luz chegou, o que é que ele fez? Brilhou no meio do quê? Das trevas. O que eu quero dizer? Não tenha medo da batalha ou da luta que você está passando. Não tenha medo de Satanás e da estratégia dele, porque você é filho da luz. Porque a luz vai por quê? As trevas. Jesus Cristo é a luz que brilha na nossa vida. E quando Jesus entra, toda a treva vai embora. Por isso ele diz que a luz, bom bater, não se coloque embaixo da mesa. Deve ser colocada onde em cima da mesa, para que ele possa expandir a clareza. Não deve. Porque o Satanás está a combater e não teve a estratégia dele. Já conhecemos. Ele cria confusão no nosso meio, ele cria divisão no nosso meio para ele eliminar. Isso nós chamamos obra das trevas, mas entendemos que nós somos os filhos da luz e o inimigo não pode reinar no nosso meio. Amém. Porque a luz vence as trevas. Nós éramos das trevas, mas nós somos da luz. E as trevas não podem permanecer nas nossas vidas. Nem abre brecha para as trevas entrar. Porque nós somos da luz. Procura vencer as trevas. Procura vencer as trevas. Promessas de bênção. Olha, as bênçãos de Deus são distribuídas a todos os que o seguem. Você segue a Deus, se você segue a Deus, você tem as bênçãos de Deus. E a Bíblia quer dizer que não são simplesmente recompensas, ou essas bênçãos, não são simplesmente recompensas para uma vida por ele, mas especificamente são o que? São dados que Deus dá, ou o nosso Pai Celestial dá. Como que Deus nos abençoa? Deus nos abençoa a todos nós no mesmo nível? Não. Deus nos abençoa a todos nós com as mesmas bênçãos? Não. Temos bênçãos diferentes e cada um na sua vez ou no seu dia. No seu dia. O que nós precisamos aqui, o que nós precisamos entender é que o Senhor promete as bênçãos para aqueles que o seguem em obediência. E nós somos exaltados de sermos bênçãos para o outro povo. Se você tem bênção, o irmão que está ao lado deve ser abençoado através das bênçãos que você carrega. Não fica só as bênçãos para você, mas que esse outro também seja abençoado através das bênçãos que você carrega. O que isso quer dizer? No lado espiritual, se você conhece 20 versículos, puxa aquele outro que só conhece 2 versículos. Se tem domínio de todo o livro da Bíblia, não fica só com a bênção. Puxa aquele outro que só tem o domínio do livro de guerra. Dizem, assim você está compartilhando a bênção. Então, lá na igreja do Senhor, se voltarmos nas Escrituras, vamos encontrar, Deus faz uma promessa
de bênção individual. Mas essa bênção individual deveria beneficiar outros povos e outras nações. Me refiro diretamente da promessa feita ao Abraão. Gênesis capítulo 2, versículo 3, versículo 2 e 3, 12. 2 e 3. Deus faz promessa a Abraão. Mas quando ele começa a fazer a promessa, e ele começa a dizer: em ti será bendito todas as nações. Abençoarei que te abençoar, e abençoarei que te essa promessa começa com uma pessoa, mas abrange todas as nações hoje. Como que ele abrange todas as nações? Olha, hoje mesmo aquele que salga descendente de Abraão, se não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, esses bênçãos não pertencem a ele. Como que esses bênçãos agora tornam bênçãos para todas as nações? Se cumpriram através de Cristo Jesus. Através de Cristo Jesus. E Jesus, quando ele chega, agora diz: ídolo. Então, pregar o Evangelho. Há uma ligação dessa promessa com o ídolo do Senhor, o imperativo da grande comissão. Isso aí. O que só dizer que as bênçãos que você carrega contamina também os outros, abençoa também os outros, não guarda só para você, porque o reino de Deus não é um reino egoísta. Quando Deus te abençoar, você também abençoa os outros, abençoa os outros, não agarra as bênçãos só para você, dá também para os outros. Alguns têm bênção de provisão, alguns têm bênção de proteção. Mas como que isso funciona? É assim que Deus funciona. E alguns têm bênção da salvação. Você vê uma família, todos eles salvos. Mas olha a outra família aí. De dia 1 até dia 31 estão na praia. E quando os outros vão para a igreja, eles vão aonde? E quando eu com as famílias fecharam a porta, todos eles foram aonde? A igreja. Há bênçãos diferentes. Alguns têm bênção de saúde, tem bênção de família, tem bênção de amigo e tem bênção de ministério. Ministérios aqui, vão enquadrar aqui, ministérios aqui, profissão. Algumas famílias são grandes, algumas famílias são pequenas. Às vezes você pergunta: por que Deus não quer família, uma família grande? Mas a minha família é pequena. Deus é Deus, sabe as coisas que Ele faz, e Ele não distribua as bênçãos da mesma maneira. Você alegra, viva conforme o Senhor está te abençoado. Não cobiça. Em algum lugar, eu estava a conversar com alguns colegas lá da faculdade, dizendo: amado, cobiçar a igreja no outro é pecado. Porque as ovelhas do pastor fulano são bons, bem criadas, e os meus são fininhas e feias. Sabe a cobiça? Levou o reino da vida. Cuidado com a cobiça.
bem criado. Mas quando viu o seu soldado que simplesmente tinha uma vaga, cobiçou a vaga do soldado e disse: ei, de quem é que vaga? Cobiçou, mas ele tem verdade. Cuidado com a cobiça. Alegra com aquilo que Deus te deu. Alegra com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Deus, quando a palavra está escrito que os filhos de Deus irão viver nas casas que Ele não construiu. Se essa promessa ainda não aconteceu na sua vida, vive mesmo naquela casa que você construísse lá no bairro. Ou porque Deus também quer viver no condomínio. Espera no tempo de Deus para você viver no condomínio. Não força as coisas. Não força as coisas. Há tempo de viver naquele bairro ali sem energia, e há tempo de você viver aonde não. Tudo depende de Deus. Não força as coisas. Não força as coisas. Não força. As bênçãos não são iguais. Se Deus te abençoar com a família, diga graças a Deus. Se Deus te abençoar com a comida, diga graças a Deus. Se Deus te abençoar com o trabalho, diga graças a Deus. Se Deus te abençoar com roupa, vestuário, grifa bem. Deixa eu dizer, se Deus te abençoar com a roupa, grifa bem. Sabe por que você deve grifar bem? Leia a Bíblia. Os que crucificaram Jesus, depois de crucificar, o que eles fizeram? Não ficaram com a roupa dele. A Bíblia diz que a roupa do Senhor era diferente de todos os trajes que ele tinha. O que eles fizeram? Fizeram um jogo de sol para saber por que ele ficaram ali. Aí entendemos que o nosso Senhor era grande. Agora você veja porque o Evangelho é para os pobres. Não, Jesus está dizendo que pobre espírito. Pobre é espírito. Mas ele disse que esse pobre espírito um dia será que será feliz. Será feliz. O que estou te dizer, não toca São Paulo, mas toca também Cristo. Grifar não é pecado. Grifar é uma bênção. Porque com o melhor de Cristo, você pode ganhar algo. Na igreja, antes de nós, não falaram Jesus é o Senhor, mas foram edificar a caminho de do vestir. A esses aqui, na verdade, são filhos de Deus. Mas hoje já vê. Lá no mundo, aquele que usa aquele nome aqui. Como se chama aquele nome? Da União Francesa. Aquele que desce aqui. Ele me sabe. Aquele nome é aquele mesmo os homens. A casa chega aqui, embaixo do poço. E esse bate aqui e desce. Eu não devo chamar de carreira. Agora não sei. E está frio, aquele roupa. Vê, o mundo vê aquele roupa. E você da igreja vê aquele roupa. Olha a missão que você transmitir. Nós não podemos falhar na nossa missão. Aquele que vai me dizendo que quando sair do mundo encontrei a igreja, e quando entrei na igreja encontrei o mundo, deve ser
E Jesus disse: é verdade que digo-te, ninguém há que deixa casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou pai, que não recebe 100 vezes carne. Já nesse tempo, em casa, e irmãos, e irmãs, e filhos, irmãs, e filhos e gatos, com perseguição. No século futuro, receberá o quê? Há coisas que você precisa receber aqui, e há coisas que você precisa receber aonde lá? No céu, é mais a vida eterna. Queres comer um pão de forma que na terra? Queres beber de gasosa no mundo? É na terra. Gasosa não é coisa do céu, é na terra. As coisas que Jesus está dizendo que você vai receber 100 vezes aqui, não as coisas do céu. Há coisas do céu e há coisas do quê? Aqui Jesus deixou bem claro. E Jesus não quer ser devedor a ninguém. A bênção que ele dá serão bons ou será bens mais importantes do que aquele que você merece um dia. De aquele que nós não conseguimos quando alguém nos persegue. Mas quando você está servindo ao Senhor, nessa vida, você ainda vai ganhar 100 vezes o que você pertence. E lá no céu você ganha o que? A vida eterna. Ganha a vida eterna. Meus amados no Senhor, o mesmo Deus achou que perdoou os nossos pecados, que cura as nossas doenças, que resgatou as nossas vidas, derrama misericórdia, também promete as bênçãos incontáveis. Quem pode contar as bênçãos de Deus? Quem pode contar? Nós só contamos o que nós já vimos, mas o que nós nunca vimos. Quem pode contar? Há bênção à nossa volta que nós ainda não vimos. Então prepara-se quando chegar essa bênção e você irá glorificar ao Senhor. Mesmo que demora, a promessa de Deus vai se cumprir na minha e na nossa vida. Mesmo que demora, a promessa de Deus vai se cumprir na nova aliança. A nova aliança não será pequena, será grande. O que tem na nova aliança é grande, não é pequeno. Seja uma bênção para os outros, seja uma bênção para os outros. Abençoa aquele que precisa uma bênção, porque você carrega bênção nas suas veias, contamina essa bênção. Abençoa os outros, abençoa os outros, e os outros dizendo que você é uma bênção para mim. Alguém já me disse isso? Alguém já me disse isso? Você é uma bênção de Jesus, você é uma bênção para mim. Alguém já me disse isso? Se alguém já me disse isso, continua a ser bênção para essa pessoa. Continua a ser bênção. Terminamos com os Coríntios, Deus confia. Porque todas as promessas de Deus têm nele, sim. Porque isso também, por meio deles, se diz o amém. Para a glória de Deus, por meio de nós. Nas promessas de Deus, através de Cristo Jesus, nós somente precisamos de dizer o que é amém. Você carrega a bênção de Deus, amém. Você carrega a bênção de Deus, amém. Você vive nas promessas de Deus, amém. Terminamos de receber. A igreja aceita todos, mas não aceita tudo. Isso é a Bíblia. A ideia do escritor. Eu quando leio
tem essa ideia, a gente é uma bênção. Ele escreveu que a igreja aceita todos, mas não aceita tudo. Venha como está, mas não permaneça como está. Deixa eu repetir, porque já terminei. A igreja aceita todos, mas não aceita tudo. Venha como está, mas não permaneça como veio. De outra maneira, agora que está na igreja, deve conhecer também de outra mão. Coloca-se de pé e você mesmo agradeça a Deus sobre as promessas e sobre a palavra dele. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Viva as promessas do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele é Deus. Não permaneça como você veio. Não permaneça. Devo ver uma mudança na sua e na minha vida. Glória a Deus. Você vai louvar ao Senhor. Louvar ao Senhor. Porque afinal você é grande. Afinal você é uma bênção. Você é uma bênção. Porque carrega a bênção e bênção para abençoar os outros. Glória a Deus. Aleluia.